A gente vai falar sobre a unidade 2, a seção 2, que fala sobre os programas de segurança e saúde do trabalho. Esses programas de segurança e saúde, eles têm um objetivo de adequar o ambiente de trabalho, né, de forma que ele fique mais seguro, mais confortável e livre dos riscos para os trabalhadores. Então, os principais programas, né, que essa implantação ela é muito importante no ambiente, né, empresarial, são na NR7, ela cita o PCMSO e o PCA. O PCMSO, ele é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E o PCA, ele é o Programa de Controle Auditivo. Lá na NR9, ela fala do PPRA. PPRA, então, ele é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E na NR18, ela fala sobre PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Então, começando pelo PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele foi feito agora uma nova atualização, onde ela vai entrar em vigência, né, a partir de 9 de março de 2021. Porém, ela já está disponível no site do MTE, onde então, né, as empresas, né, todas as atividades, elas estão então se adequando a essa nova atualização, né, e todos esses programas, esses 4 programas, né, na verdade, eles foram atualizados. Então, a vigência deles é daqui a um ano. Porém, as empresas elas já estão fazendo as atualizações necessárias. Eu já peguei, né, a ANR atualizada para vocês. Então, o PCMSO, né, ele está lá no item 7.1.1, fala assim, ó, essa norma regulamentadora estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde dos seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme o PGR. Então, qual que é o objetivo do PCMSO? Nada mais é do que ele analisar, né, se aquele trabalhador ele está apto para exercer aquela atividade, para aquela função. E ainda assim, né, ele tem como objetivo ó, antecipar, monitorar e controlar os possíveis riscos, né, os danos à saúde do empregado. Quando eu estou falando de PCMSO, então eu estou falando de dano à saúde. Então, um dos objetivos do PCMSO ainda assim é detectar, então, precocemente, né, o surgimento de todos os problemas relacionados à saúde, né, de acordo ali com a exposição ao risco do ambiente daquele trabalhador. Né? No item 7.2.1, fala que essa norma se aplica às organizações e aos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e ao Ministério Público que possuam empregados regidos pela CLT. Então, essa norma ela vai se aplicar a toda a empresa que tem o funcionário regido, né, como empregado pela CLT. Quem que é o profissional que está responsável pela elaboração do PCMSO? É o médico do trabalho. E por quê? Eu estou falando aqui de saúde ocupacional. Então, cabe ao médico do trabalho fazer toda essa parte ali do laudo. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs. O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando um instrumental clínico
epidemiológico, na abordagem da relação entre a sua saúde e o trabalho. Então, compete ao empregador algumas responsabilidades, como garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, indicar médico do trabalho responsável pela execução do PCMSO. Parte de planejamento, né? O PCMSO, ele deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Então, o PCMSO, ele só vai ser implantado, né, de acordo com todos os riscos que estão identificados e que estão classificados dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contar com médico de outra especialidade, como responsável pelo PCMSO. O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas na SNR, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. A organização deve garantir que o PCMSO descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, contenha planejamento de exames médicos, clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, né? Contém os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos, seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizem os exames médicos ocupacionais dos empregados, inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa. Então, na parte aqui dos exames, né, o PCMSO, ele deve incluir a realização obrigatória de 5 exames. O primeiro aqui é o admissional. O exame admissional, ele vai ser realizado antes que o trabalhador ele comece a exercer sua função dentro daquela empresa. Lá na NR ainda fala assim, ó, no exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos anexos desta NR. O periódico, então, o periódico é o quê? Aquele sazonal, que ele é feito ali de intervalo de tempo. Para empregados que estão expostos a riscos ocupacionais, que estão identificados e classificados no PGR, e também para os portadores de doenças crônicas, então, como que vai ser esse exame periódico? Vai ser a cada ano, ou a intervalos menores, que se for a critério do médico, ou então de acordo com a periodicidade especificada no anexo que está constando dentro desta NR. Para os demais empregados, então o periódico, né, esse exame clínico, ele vai ser realizado de 2 em 2 anos. O outro exame é o de retorno ao trabalho. Então, aquele funcionário, aquele empregado que ele esteve ausente, né, por motivo de doença, né, então, quando ele retorna ao trabalho, ele fica submetido a esse tipo de exame. O de mudança de riscos ocupacionais. Então, essa nova atualização da NR7, ela mudou também esse termo, que a gente conhece como mudança de função. Só que agora ele fala como mudança de riscos ocupacionais. Qualquer mudança que você fizer, né, mudar de função dentro da empresa, ou até mesmo alterar a sua atividade, que você esteja exposto a outros riscos ocupacionais, você também tem que fazer esse tipo de exame e
Também tem o demissional. O demissional é aquele exame, né, que deve ser realizado no máximo 10 dias, né, quando faz o término do contrato, né, e ainda assim ele pode ser dispensado desde que você tenha feito um outro exame a menos de 135 dias, se aquela atividade ela estiver classificada grau de risco 1 e 2, ou em até 90 dias, se a atividade ela foi enquadrada no grau de risco 3 e 4. Né? Os empregados devem ser informados durante o exame clínico das razões da realização dos exames complementares previsto nessa NR e do significado dos resultados dos exames. Para cada exame é emitido o ASO. O ASO, ele é o Atestado de Saúde Ocupacional. O ASO, ele é um documento que é ele que vai determinar ali se o funcionário ele está apto ou não para aquela atividade. Então, dentro do ASO, né, que eu peguei um exemplo de um ASO, você tem que ter ali o nome completo, né, do empregado, qual que é a data de admissão, a função dele, a descrição de toda a atividade desenvolvida, ainda assim, o tipo de exame, quais são os riscos a que esse trabalhador está exposto, né, e ainda assim a assinatura do médico do trabalho. O ASO, ele é feito em duas vias. A primeira via fica na empresa e a segunda via fica para o colaborador. Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio de exames complementares, caberá à organização, após informada pelo médico responsável, emitir a CAT, afastar o trabalhador da situação ou do trabalho quando for necessário, encaminhar o empregado à Previdência Social quando houver afastamento maior do que 15 dias, né, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária, e reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR. Toda a documentação, como todo o programa, né, ele fica dentro da empresa por no mínimo 20 anos. Como eu falei, esse é um programa em relação à saúde do colaborador, é sobre exames clínicos. Quem é o responsável é o médico do trabalho para emitir, né, a documentação. E caso esse médico responsável ele for substituído, a organização ela vai garantir que todos os prontuários sejam transferidos, então, para o novo médico do trabalho daquela empresa. Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que atenda às exigências do Conselho Federal de Medicina. Então, o médico responsável pelo PCMSO deve elaborar um relatório, que ele vai ser feito anualmente. Então, todos os programas, eles são atualizados anualmente. Então, o que tem que ter dentro do PCMSO? O número de exames clínicos realizados, o número e tipo de exames complementares realizados, estatística de resultados anormais dos exames categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função, incidência e prevalência de doenças realizadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função, informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas na CAT, emitidas pela organização referentes a seus empregados, análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados. Então, quando o PCMSO ele for bem elaborado, ele vai apresentar benefícios
que vai ser para o trabalhador, que vai ter a sua saúde preservada, em relação ao empregador, que ele vai ter entre seus funcionários pessoas mais saudáveis e pessoas que não estão fadigadas. O médico do trabalho, que se preserva de desgaste profissional em situação do questionamento de responsabilidade civil, criminal, e quanto à qualidade do trabalho que ele desempenha. A família do trabalhador, que também irá se beneficiar com os conhecimentos adquiridos por ele na empresa. Dentro também, lá da NR7, ela fala sobre o PCA, que é o Programa de Controle Auditivo. Então, lá no anexo 2 da NR7, ela fala sobre o controle médico ocupacional da exposição a NPS elevados, a níveis de pressão sonora elevados. Então, o PCA, ele é um programa que ele visa a prevenção de problemas auditivos nos trabalhadores expostos a altos NPS. Então, aqui no item 1, está descrito que este anexo estabelece diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional da audição dos empregados expostos a NPS elevados. Estabelece diretrizes e parâmetros mínimos para a avaliação e o acompanhamento da audição dos trabalhadores através da realização de exames audiológicos. E ainda fornece subsídios para a adoção de programas que visem a prevenção da perda auditiva induzida, por níveis de pressão sonora elevados e a conservação da saúde auditiva dos trabalhadores. Devem ser submetidos a exames audiométricos todos os empregados que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujo o NPS esteja acima do nível de ação, conforme informado no PGR da organização, independente do uso do protetor auditivo. O que é o nível de ação? Nada mais é do que um valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas para que minimize a probabilidade da exposição àquele agente ambiental para não ultrapassar o limite de exposição. Então, nada mais é, o nível de ação, ele é um limite, né? É um valor, ele está abaixo do limite de exposição, né? Que é o limite de tolerância que a gente fala, que o limite de tolerância nada mais é do que aquela concentração máxima ou mínima, né? Relacionada ali com a natureza, tempo de exposição e também a intensidade, né? Que não vai causar dano para o trabalhador durante toda a sua vida laboral. Então, o limite de tolerância é o limite máximo. O nível de ação, ele é um valor que ele está abaixo do limite de tolerância. Então, quando já está nesse nível de ação, já tem que criar medidas para minimizar a probabilidade da exposição a NPS elevados, né? O exame audiométrico, ele é feito pelo médico ou pelo fonoaudiólogo. Periodicidade dos exames. Então, ele vai ser realizado na admissão, anualmente, né? Então, pode considerar o periódico, e na demissão. No caso da demissão, pode ser aceito exames realizados até 120 dias antes da data de finalização desse contrato, né? O intervalo entre os exames audiométricos, ele pode ser reduzido a critério do médico do trabalho que for responsável pelo PCMSO. Em relação à interpretação dos resultados dos exames, né, está descrito lá no item 5 da NR7. O que é interessante falar aqui para vocês é só essa questão da interpretação, é que os limites que são considerados aceitáveis
são aqueles onde o audiograma ele está ali com limiar auditivo até 25 decibéis. Se, né, o limiar da audição, ele estiver, o audiograma, né, então ele estiver acima de 25 decibéis, já são considerados sugestivos de perda auditiva, induzida por NPS elevados. Então, se tiver acima de 25 decibéis, já é considerado, né, sugestivo ali de uma perda auditiva induzida ao ruído ocupacional. Né? O diagnóstico da perda auditiva, né? Ele que define, né, a aptidão para a função ou para aquela atividade, né? Na suspeita de perda auditiva, são atribuições do médico do trabalho. Devem ser motivos de especial atenção, né, os empregados expostos a substâncias ototóxicas e a vibração, de forma isolada ou simultânea, a exposição a ruído potencialmente nocivo à audição. Então, o que seria substâncias ototóxicas? São aquelas substâncias que ela têm efeito tóxico sobre o sistema auditivo. E também tem que ter uma especial atenção àqueles também que estão expostos à vibração. A perda auditiva induzida por NPS elevado, por si só, ela não é indicativa de inaptidão para o trabalhador. Então, eu tenho ainda que considerar alguns fatores, como a história clínica ocupacional do trabalhador, o resultado da otoscopia e de outros testes audiológicos, a idade do trabalhador, o tempo de exposição dele, né, os NPS a que o trabalhador está ou esteve exposto no exercício do trabalho, a demanda auditiva do trabalho ou da função, a exposição não ocupacional a NPS elevados, a exposição ocupacional a outros agentes de risco, né, a exposição não ocupacional a agentes de riscos, né, no sistema auditivo, a capacidade profissional do trabalhador examinado e os programas de conservação auditiva aos quais tem ou terá acesso o trabalhador. Falando um pouquinho do PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, ele nada mais é do que um programa com o objetivo de identificar os riscos do ambiente de trabalho e ainda propor medidas de controle para minimizar todos esses riscos. O PPRA, ele é um programa muito valioso. Ele foi o primeiro documento a ser pedido pela fiscalização e até mesmo por auditoria, né, dentro das empresas, e ele também, que é através dele que faz o mapa de risco, que também dá suporte para outros programas. Por exemplo, tem uma parte do PPRA que ela tem o PCMSO. Então, o médico, com esse laudo dele anual, ele também vai descrever lá dentro do PPRA. Então, tem outros programas, por exemplo, o PCMAT, tem o próprio PPP, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, o LTCAT, que é um laudo técnico, todos eles, né, eles foram criados através do PPRA. Só que o que acontece? Eu vou passar a parte para vocês do PPRA, porque ele consta na apostila, mas que fique bem claro que ele também sofreu uma alteração. Então, eu vou passar a parte do PPRA e depois a alteração dele também para vocês. Então, o PPRA, o objetivo dele, né, é preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, que através da antecipação, do reconhecimento, avaliação e o controle de todos os riscos existentes ou aqueles que também podem vir existir no ambiente de trabalho.
Então, o PPRA, ele é um programa, né, que, além de tudo, ele preserva a saúde e a integridade física. Então, qual que é a ideia? É aquela ali para antecipar, reconhecer aquele risco, identifiquei, avaliei, eu vou criar medidas, então, para controlar, para minimizar, ou até mesmo eliminar os riscos do ambiente de trabalho. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas para cada divisão da empresa, sobre a responsabilidade do empregador, com participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependente das características dos riscos e das necessidades de controle. O PPRA ele é parte integrante de um conjunto de iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade, devendo estar articulado com o disposto, né, das outras NRs, principalmente o PCMSO. Então, ele é parte integrante para também compor o PCMSO. Então, lá no item 9.1.5, fala lá que quais são os riscos existentes no local de trabalho. Então, pela PPRA, ela fala lá que os riscos ambientais para a elaboração do PPRA são os agentes físicos, químicos e os biológicos existentes no ambiente de trabalho, que em função da natureza, concentração, intensidade e o tempo de exposição, que vai ser capaz de causar um dano à saúde do trabalhador. Então, o agente, ele só passa a ser risco, que também a gente viu o que é um risco, né, que nada mais é do que a probabilidade da ocorrência de um evento perigoso, né, que pode causar ali uma lesão, pode causar um dano à saúde. Então, esse agente, a sua exposição, vamos falar assim, né, àquela fonte, ela vai se transformar em risco quando ele está em concentração, intensidade ou até mesmo tempo de exposição, ele for capaz de causar um dano à saúde. Se ele estiver abaixo da concentração, ele é um agente e não é considerado risco, né? Então, lá na NR, então, ela fala que são considerados os riscos ambientais, os agentes químicos, físicos e biológicos, né? Os agentes físicos são aqueles que são caracterizados por toda forma de energia que vai afetar o funcionário. Por exemplo, são o quê? São as temperaturas, o calor, o frio, a vibração, o ruído, as pressões e as radiações, ionizantes e não ionizantes. Os químicos são substâncias, compostos, os produtos que vão penetrar no organismo pela via respiratória ou também por contato ou absorvido pela pele ou também pela ingestão. Quais são? Poeira, névoa, neblina, vapor, os gases ou até mesmo os próprios produtos químicos. Os biológicos são os micro-organismos, né? Que também podem penetrar no organismo pela via respiratória, por contato da pele ou até mesmo por ingestão. São vírus, bactérias, protozoários, parasitas, fungos, bacilos, entre outros aí. Ainda assim, eu coloquei os outros dois riscos, que são os ergonômicos e os de acidente. Então, os ergonômicos são aqueles que vão interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando então desconforto e até mesmo afetando a saúde do trabalhador. Que é o quê? Um esforço físico intenso, é um levantamento de peso, é uma postura inadequada, ritmos de trabalhos excessivos, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade, ou até mesmo algumas situações que vão causar estresse para o trabalhador. E os riscos, né, de acidentes são aqueles que vão colocar em perigo o trabalhador, ou então podem afetar a saúde física ou moral do trabalhador. Então, é o quê? É um equipamento, uma máquina que não tem proteção, né? É uma ferramenta que está inadequada ou até mesmo ela está com defeito, né?
um armazenamento inadequado, uma iluminação inadequada, incêndio, explosão, animais peçonhentos ou até mesmo partes elétricas, de ligações elétricas em desacordo. Por que eu estou falando dos riscos? Porque, como a gente viu lá, um dos objetivos também do PPRA é fazer um mapa de risco. Então, eu preciso identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho e, assim, então, vou reconhecer e vou controlá-lo. Para então, então, cada risco ele tem a sua cor, para que então eu consiga fazer o mapa de risco, onde o objetivo desse mapa de risco nada mais é do que, que aquele colaborador ele consiga ver, todos os riscos que aquele setor está exposto, os riscos que aquela atividade está exposto, que ele está sendo exposto ali. Então, ele precisa reconhecer, todos os riscos daquela atividade onde ele está inserido. Né? Quem que está obrigado a fazer o PPRA? Pela lei, ela fala lá, que a elaboração do PPRA, ela é obrigatória para todo empregador, que admita trabalhador como empregado regido pela CLT. Então, toda a atividade, todo o empreendimento que ele tenha, o trabalhador regido pela CLT, ele tem que fazer o PPRA, Quem que vai elaborar? A elaboração, então, ela pode ser feita pelo SESMIT. Se porventura a empresa ela não tem SESMIT, pode ser qualquer pessoa ou equipe, que a critério do empregador que vai ser capaz de desenvolver todo o PPRA da empresa, sendo uma pessoa qualificada para a elaboração e a implementação do PPRA. A CIPA, ela elabora o PPRA? Não. A CIPA, ela contribui, ela ajuda o SESMIT ou até mesmo, a pessoa a critério do empregador a implantação do PPRA na empresa. A CIPA, ela é quem elabora o mapa de risco. O PPRA não fica pela elaboração da CIPA. A periodicidade, como todos os programas, ela é de 1 ano, a duração dela é de 1 ano. Onde que guarda o PPRA? Ele tem que permanecer no local de trabalho, à disposição dos trabalhadores, quando eles estiverem interessados, ou até mesmo à disposição da fiscalização. Então, aqui tem a parte da estrutura do PPRA. Então, o programa de prevenção de riscos ambientais, ele vai ter que conter essas seguintes estruturas, que é o planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e o cronograma, estratégia e metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados e a periodicidade e forma de avaliação do desempenho do PPRA. E a parte do desenvolvimento do PPRA. Então, ele vai seguir as seguintes etapas, que é a antecipação e reconhecimento de todos os riscos existentes. Então, eu vou ali verificar quais são os riscos e ainda assim vou reconhecer, onde assim então eu vou ver quais são os riscos que existem, então eu vou estabelecer prioridades e metas de avaliação e de controle, que vão ser adotadas para que então faça a eliminação, minimização ou até mesmo o controle de todos os riscos, ambientais que foram verificados, que podem trazer risco para a saúde do colaborador. Então, faz avaliação dos riscos e da exposição, e implementação, então, das medidas de controle e avaliação da eficácia, faz o monitoramento das exposições, registro e as divulgações dos dados. Monitoramento,
da exposição dos trabalhadores, das medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando a introdução ou modificação das medidas de controle sempre que necessário. Então, como eu disse, né, os dados, eles ficarão, né, num período ali de 20 anos dentro da empresa, onde ele vai estar disponível a todos os trabalhadores interessados e também pela fiscalização, né? Responsabilidades do empregador é estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA e dos trabalhadores colaborar e participar na implantação e execução do PPRA, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA, informar o seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, vão ser capazes, né, de causar algum risco à saúde do colaborador. Os empregadores, eles deverão informar aos trabalhadores, né, sobre todos os riscos ambientais que possam originar-se no local de trabalho e sobre como que está sendo feito, né, o monitoramento ou até mesmo a prevenção, né, para limitar esses riscos e até mesmo a proteção do colaborador. O PPRA, ele não tem um padrão, né? Cada um ele vai ser diferente, porque cada ambiente de trabalho ele é diferente um do outro. Então, o PPRA ele é elaborado com base no ambiente de trabalho. Só que o que acontece? Com a nova atualização lá das NRs, que elas ficam disponíveis no site do MPE, então também surgiu uma nova versão dessa NR9. Então, agora, não vai mais existir o PPRA. Esse programa, então, que ele é importante, só que no lugar do PPRA, como eu expliquei semana passada, né, também tem o PGR. Então, hoje, só vai ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. O PGR, a diferença, né, dos dois é que o PGR ele é um programa mais amplo, mais complexo, onde então, né, como eu falei em umas aulas para trás, ele foi criado para princípio para a NR22, que é a da mineração. Porque existe alguns riscos, né, algumas exposições ao trabalhador que quando estava ali descrevendo por exemplo, pelo PPRA, ele não se encaixava. Então, foi criado o PGR porque ele é um programa mais amplo. Então, com essa atualização, todos os programas, então, passam a ser obrigatórios pelo PGR, não pelo PPRA mais. Então, o PPRA, ele deixa de ser um programa, né, e passa, então, a ser apenas o PGR. Então, a partir de março de 2021, né, então, vai entrar em vigor agora essa nova atualização da NR9. Onde, então, ela deixa de ser o PPRA, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, onde, então, ela vai ser agora a avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Então, aqui, desde lá do item 9.1.1, fala da avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos identificados dentro do PGR. Então, aqui, antes ele era o próprio programa, agora não. Aqui já é uma avaliação de todas as exposições, que agora também eu vou relacionar com a NR15 e a NR16 também. Então, quando se trata aqui de risco físico, químico e biológico, eu vou também utilizar a NR15, que fala sobre atividades e operações insalubres. Campos de aplicação. As medidas de prevenção estabelecidas nesta norma se aplicam onde houver exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos.
A abrangência e profundidade das medidas de prevenção dependem das características das exposições e das necessidades de controle. Esta NR e seus anexos devem ser utilizados para fim de prevenção e controle de todos os riscos, né, por agentes físicos, químicos e biológicos. Para fim de caracterização de atividades e operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições da NR15 e da NR16. NR15, atividades ou operações insalubres, e a NR16, atividades ou operações perigosas. A identificação das exposições ocupacionais. Elas devem considerar a descrição das atividades, a identificação do agente e formas de exposição, as possíveis lesões ou os agravos à saúde relacionados às exposições identificadas, fatores determinantes da exposição, medidas de prevenção já existentes e identificação dos grupos de trabalhadores expostos. Em relação à avaliação das exposições ocupacionais, elas devem ser realizadas, né, análises preliminares das atividades de trabalho, né, onde vai determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas. A avaliação quantitativa, ela deve ser realizada para comprovar o controle da exposição ocupacional, né, ao agente identificado, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Então, a avaliação quantitativa deve ser representativa de exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas atividades. Como eu falei também na aula de semana passada, a avaliação quantitativa, então, eu levo a intensidade, se ela está acima do limite de tolerância. Se estiver acima do limite, essa sua exposição, então vai causar um dano à saúde do colaborador. Os resultados dessas análises das exposições, né? Eles, então, são incorporados dentro do PGR. Medidas de prevenção das exposições referentes aos agentes físicos, químicos e biológicos, estão estabelecidas na NR. Devem ser adotadas medidas necessárias para eliminação ou controle das exposições ocupacionais. As medidas de prevenção e controle das exposições integram ao controle dos riscos no PGR e devem ser incorporadas ao plano de ação. Enquanto ainda não estiver estabelecidos os anexos desta norma, porque ela ainda está em fase de atualização, então ela vai ser adotado os critérios e limites de tolerância lá da NR15. O nível de ação para os agentes químicos vai ser a metade do limite de tolerância. E o nível de ação para o ruído vai ser a metade da sua dose. Quando ainda não tiver limite de tolerância para aquele agente, ainda assim tem uma outra norma que é a ACGIH. A ACGIH, ela é uma norma dos higienistas ocupacionais. Então, se não tiver ainda o limite de tolerância constando na NR15, então deve-se adotar as descritas na ACGIH. E aqui, então, no finalzinho da NR, ela fala o que seria o limite o nível de ação, que nada mais é do que o valor acima do qual devem ser implantadas ações de controle sistemáticos, de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem o limite da exposição. Então, aqui eu tenho o limite máximo, que a gente chama de limite de tolerância, ou limite de exposição.
O NA, então, está aqui, ó, que é o nível de ação. Ele é um valor acima que, a partir desse valor, já deve-se, então, criar medidas para que minimize, controle ou elimine aquele risco, para que ele não chegue no limite de tolerância. Outro programa que também cita, né, na apostila é o PCMAT. O PCMAT, ele é um programa de condição e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. Então, o PCMAT, ele é um conjunto de ações que vão ser realizadas na área da construção civil, visando preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores no canteiro de obra. E ainda assim, lá na NR, ela fala que, né, acima de 20 trabalhadores tem que ser feito o PCMAT daquela obra. Quais são as atividades que são consideradas, né, da construção? São aquelas que são enquadradas no quadro 1, lá da NR4, que são o quê? Está lá no item F, que são construção de edificação de edifícios, né, que é construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, obras de infraestrutura, construção de rodovia, de ferrovia, obras urbanas, né, obras de artes especiais, rua, praça, calçada, né, redes de dutos, geração de energia, esgoto, água, montagem de instalações, estruturas metálicas, né, serviços especializados para construção, demolição, perfuração, terraplanagem, instalações elétricas, acabamentos, fundações, entre outros aí. Ainda assim, fala lá algumas outras atividades, como atividade de serviço de demolição, reparo, pintura, limpeza, manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Então, o PCMAT, ele vai contemplar todas as exigências contidas no PPRA. O PCMAT, ele vai ser elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho. E ainda assim, né, a implementação do PCMAT, ela é de responsabilidade do empregador ou até mesmo do condomínio. Então, o que faz parte do PCMAT, né? O memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho, projeto de execução das proteções coletivas, especificação técnica das proteções coletivas individuais a serem utilizadas, cronograma da implantação das medidas preventivas, layout inicial e atualizado no canteiro de obras, e ainda programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Então, também lá no item 18.4, fala sobre áreas de vivência, que nada mais são do que uma área que vai ser destinada ali para repouso, alimentação, higiene e até mesmo para o lazer do trabalhador. Esses espaços, eles são necessários, né, nos canteiros de obras, onde vai ter ali aquelas condições confortáveis para o trabalhador que está ali naquele ambiente. Lembrando também que essa parte de vivência, né, ela tem que ter mantida ali em questão de conservação, de higiene e até mesmo de vivência. Onde esta NR, ela tem a parte lá da NR 24, que a NR 24 fala de condições sanitárias, de conforto, onde então segue também as duas NRs
para fazer também toda essa parte de área de vivência. Então, dentro do canteiro de obra, ele tem que dispor de instalações sanitárias, de vestiário, de alojamento, de local de refeição, de cozinha, de lavanderia, área de lazer e de ambulatório. Então, o que fala lá? Das instalações sanitárias, né, onde tem que ter tem que ter vaso sanitário, lavatório, mictório e o chuveiro. No vestiário, então tem que ter vestiário para troca de roupa daqueles trabalhadores que não moram dentro da obra. Onde esse vestiário, então, tem que ser composto por armários simples, com fechadura ou cadeado e bancos em quantidades satisfatórias. Alojamento para aqueles que vão dormir na obra. Então, tem que ter beliche, armários duplos ou individuais, roupa de cama completa e bebedouro. Local de refeição. Então, tem que ter ali lavatório, mesa, assento, lixeira e tampa e bebedouro. Parte da cozinha, né? Pia, instalações sanitárias de uso exclusivo das pessoas que vão manipular os alimentos, lixeira e um refrigerador. Lavanderia, então, para aqueles que vão ficar, né? Vão dormir lá na obra. Então, tem que ter tanques individuais ou coletivos em números adequados para todos os funcionários que estarão dormindo na obra. Área de lazer, né? Então ali para aqueles para o horário deles de recreação, então, e até mesmo pode ser para refeição, onde eles falam lá, né, que essa área de lazer, ela pode ser composta até mesmo por mesa de sinuca, uma sala de televisão, ou até mesmo uma quadra. E no caso do ambulatório, né, numa obra, né, um canteiro de obra com mais de 50 funcionários, ele tem que ter ambulatório. Então, o que é isso? O PCMAT, conforme, né, a ANR fala lá que acima de 20 funcionários, eu tenho que estabelecer o PCMAT. Então, dentro desta ANR, ela me dá lá, né, por exemplo, eu vou pegar aqui na questão do instalações sanitárias. Então, ela fala assim, para tantos funcionários, vamos supor, para 10 funcionários, então eu vou ter, para cada 10 funcionários, eu preciso de ter uns 3 vasos sanitários, eu preciso de ter, no mínimo, 5 chuveiros. Ela já determina a quantidade de cada instalação que eu preciso ter dentro, né, de acordo com aquela quantidade de funcionários. A mesma coisa, né, em relação ao alojamento, ela determina até mesmo o espaçamento de beliches, a altura, né, da beliche até o teto, isso tudo também é identificado dentro lá da NR18, né. Outra coisa, né, e o ambulatório. Ainda assim, ela fala sobre outros itens, né, como demolição, escavação, fundações, carpintaria, estrutura de concreto, metálica, sobre escada, andaime, entre outros aí, que não vou citar aqui, que isso é exclusivo, né, para aqueles empreendimentos de canteiros de obras, né, que máquinas e equipamentos, proteções individuais. Então, ela fala sobre todas as determinações, né, para os trabalhadores dentro de um canteiro de obras. Eu vou passar aqui para vocês esse vídeo. Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. No episódio de hoje, vamos conhecer o PCMAT, ver cada etapa do programa e como somos responsáveis pela nossa segurança.
Pode ser uma casa no campo, um chalé na praia, um apartamento na cidade. A casa própria é o sonho de qualquer pessoa. Nessa história entra a indústria da construção. Tijolo por tijolo, ela não para de evoluir, do projeto a equipamentos e até na gestão de pessoal. E para quem trabalha ter mais segurança, foi criado o PCMAT. Vamos ver? Menos acidentes, mais qualidade de vida. Agora, esse é o lema. Todos os riscos de um canteiro estão previstos no programa. E as medidas de proteção também. Mas, o PCMAT só pode ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. E deve ser implantado junto com o engenheiro da obra. É ele quem sabe tudo sobre construção e prazos. Mais de 20 funcionários trabalhando? Então o programa é obrigatório. Ele está previsto no item 18.3 da norma regulamentadora 18 e deve atender também a NR9. Ela fala de prevenção e riscos ambientais provocados por agentes físicos, químicos e biológicos, além de acidentes e fatores ergonômicos. Um por todos, todos por um. Com o PCMAT é assim. Cuidar da segurança é obrigação de todo mundo, mas tudo deve ser feito nos conformes. Dá só uma olhada nos documentos necessários. No memorial, a gente encontra as condições, o ambiente de trabalho, a descrição dos possíveis riscos de acidente e de doenças e as medidas preventivas delas. O projeto de proteção coletiva e as especificações técnicas das proteções individuais também entram no jogo. Lembre-se também da planta da obra. Lá estão todos os detalhes do canteiro. Informações sobre o local das gruas e elevadores, as áreas de armação, carpintaria, betoneira, almoxarifado e a área de convivência dimensionada para a quantidade de trabalhadores. E vai aí uma dica. O PCMAT deve contar com um plano educativo de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. E ele deve ter programado um treinamento admissional e o treinamento periódico. O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 horas. E o periódico deve ser ministrado sempre que necessário e ao início de cada fase da obra. E para lembrar das datas e das medidas, é só seguir o cronograma de implantação. Afinal de contas, quem se organiza também se protege. No episódio de hoje, você viu. O PCMAT sabe dos riscos dentro de um canteiro, mas também conhece em detalhes as medidas de proteção. Ele deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado e é obrigatório quando a obra contar com mais de 20 trabalhadores. O programa segue algumas etapas, a começar pelo memorial, o projeto de proteção coletiva e as especificações dos EPIs. Nessa história, também entram a planta da obra, o programa de treinamento e o cronograma para a implantação de medidas de controle. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. Só que aí, gente, também a NR18, ela também teve uma alteração, onde então ela deixa de ser o PCMAT, onde ela fica então apenas condições de segurança e saúde na indústria da construção, servindo então, para também para o PGR. Lá então no item 18.1.1, fala lá que a CNR ela tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento de organização que visem a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. O PCMAT, existente antes da entrada em vigência desta norma, ele terá sua validade até o término da obra que se refere. Ou seja, as atividades, as empresas, os canteiros de obras, que ainda assim eles têm o PCMAT, eles vão ter 1 ano a partir da data de vigência
que foi agora 10 de fevereiro. Então, eles têm até 10 de fevereiro de 2021. Vai ser a data de término. Então, quem ainda assim antes fez o PCMAT, né, ele vai ter ali aquela validade dele até o término da obra, né, daquela obra ali que ele foi feito. Depois disso, as próximas obras, né, até mesmo as empresas hoje, elas já estão atualizando esses novos programas, né, para que ano que vem já fique todo mundo ali em acordo. Ainda assim, fala lá sobre as atividades da indústria da construção, ou seja, aquelas constantes F, né, lá do CNAE, da NR4, fala de construção, obras de infraestrutura e serviços para a construção, além de atividades e serviços de demolição, reparo, pintura e limpeza, e manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização. Então, foi mesmo. Aqui, então, responsabilidade. A organização da obra deve vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam resguardados pelas medidas previstas na SNR. E ainda assim, né, a organização da obra deve fazer a comunicação prévia de obras em sistema informatizado, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, antes do início das atividades. Questão do PGR, que aqui então ela deixa de ser o PCMAT. Então vira também, né, obras da construção civil, então agora são obrigadas à elaboração e implementação do PGR nos canteiros de obras. Então, isso ainda identificando todos os riscos, né, e suas respectivas medidas de controle. Onde o PGR ele vai ser de responsabilidade da organização do canteiro de obras. O PGR, além ainda, né, das exigências da NR1, também fala lá sobre alguns documentos que tem que ter dentro do PGR para canteiros de obras, que são projeto de área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, né? Projeto elétrico das instalações temporárias, projeto dos sistemas de proteção coletiva, projeto de sistema de proteção individual contra quedas e relação dos equipamentos de proteção individual e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes. Então, o PGR, ele deve ser atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obra. As empresas contratadas, elas têm que fornecer aos contratantes o inventário dos riscos específicos da sua atividade, né, no qual deve ser contemplado no PGR. As frentes de trabalho devem ser consideradas na elaboração e também implementação do PGR. As atividades a serem executadas, né, mediante a adoção de soluções alternativas, devem estar expressamente previstas em procedimentos de segurança do trabalho, tais como os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estarão expostos, a descrição de todos os equipamentos e as medidas de proteção coletiva a serem implementadas, a identificação e indicação dos EPIs, né, a serem utilizados, a descrição de uso e a indicação dos procedimentos quanto ao equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual, conforme as etapas das tarefas a serem realizadas, e a descrição das medidas de prevenção a serem observadas durante a execução dos riscos, dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e prescritas por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Ainda assim, né, lá estava descrito no item 18.4, aqui está no 18.5, falando sobre as áreas de vivência, onde tem que fornecer aos trabalhadores,
as condições mínimas ali de segurança, conforto e privacidade, onde tem que ter ali, né, conservação, higiene e até mesmo limpeza. Então, em relação à área de vivência, ela fala das seguintes instalações, que são as sanitárias, né, vestiário, local para refeição e alojamento, né, se tiver algum trabalhador que precise dormir na obra. E ainda assim, falam que as áreas de vivência, né, ela tem que atender também a NR24. Então, aqui ainda fala de alguns outros itens que também está descrito na atual NR18, que é o que agora? Instalações elétricas. Então, ela também entra lá com as disposições da NR10. Fala de obra de demolição, descavação, carpintaria, estrutura de concreto, metálica, né? Trabalha com escada, telhado, rampa, máquinas e equipamentos, né? Para NR12, andaime, sinalização, e ainda assim, no 18.16, fala sobre as disposições gerais. Então, essas medidas, né, em relação às atividades da indústria da construção, elas são adotadas, né, tem que ser adotadas medidas de prevenção seguidas lá da NR1. Vestimentas tem que ser de acordo com a NR24. E o levantamento manual e semi-mecanizado das cargas devem ser conforme a NR17, né? Os materiais devem ser armazenados e estocados, de modo a não ocasionar acidente, nenhum prejuízo, né? Nem prejudicar o trânsito de pessoas, circulações de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio e não obstruir portas ou saídas de emergência. Os locais destinados ao armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosíveis devem ser isolados, apropriados e sinalizados. Ter acesso permitido somente pessoa que tiver, né, autorização e ainda assim dispor da FISP, que é a ficha ali para o produto químico. Canteiro de obra deve ter medidas de prevenção de incêndio, onde, né, tem que ter saídas em número suficiente, onde as saídas e vias de passagem devem ser claramente sinalizadas, nenhuma saída de emergência deve ser fechada, né, com trava, e as saídas de emergência devem ser equipadas com dispositivos de travamento que permite fácil abertura pelo interior do estabelecimento. O empregador, então, deve informar todos os trabalhadores sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, dispositivos de alarme existentes e os procedimentos para abandono dos locais de trabalho com segurança. Os canteiros de obras devem estar sempre ali organizado, limpo e desimpedido, né, para passagem, para as vias de circulação. Remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos ou calhas fechadas. Proibido manter resíduo orgânico acumulado ou exposto, em local inadequado dentro dos canteiros de obras. É obrigatória a colocação de tapume, com altura mínima de 2 metros, sempre que se executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas no local. Né? E atividades da indústria com mais de 2 pavimentos, a partir do nível do meio-fio, então tem que ser construída galerias sobre o passeio ou outras medidas de proteção para que garanta, né, a segurança dos pedestres e até mesmo dos trabalhadores. Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção de algumas medidas. A primeira, comunicar de imediato e por escrito ao órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, que repassará a informação ao sindicato da categoria, isolar o local imediatamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até a liberação, né, pela autoridade policial, e ainda a liberação do local pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho será concedida em até 72 horas, contadas do protocolo de recebimento
da comunicação escrita.